amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de Sociedade e Cultura. E como vocês sabem, antes de começar a nossa aula, qual é o nosso combinado? Isso mesmo, ir para aquele local tranquilo aí na casa de vocês. Já estão aí? Ótimo, então vamos começar a nossa aula. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso projeto. Isso, o Minha Terra Tem História. Olha como a tia está bonita, né? Com a blusa do nosso projeto, homenageando a nossa belíssima Itabaianinha, a nossa cidade guerreira, não é isso, meus amores? Então, a nossa aula de hoje, a nossa apostila vai falar sobre cultura material e imaterial e sobre alguns costumes e saberes. Eu sei que vocês já viram em história isso, mas a gente tem que estar sempre, relembrando, né? Crescendo cada vez mais os nossos conhecimentos. E na aula de Sociedade e Cultura de hoje, eu irei falar desses patrimônios, mas eu também irei exemplificar, explicar mais ainda como ele surgiu, tudo direitinho para que vocês possam ficar super por dentro da nossa história de Itabaianinha, certo? Então vamos lá? Primeiro, o que é um patrimônio cultural? Para que eu possa saber o que é cultura material e imaterial, eu tenho que saber primeiro o que é o patrimônio, né? O que é, do que eu vou falar. Então diz assim, patrimônio cultural pode ser definido como um bem, herança de natureza material e imaterial, importante para a identidade de uma sociedade. Então, patrimônio cultural ele pode ser material ou imaterial. E ele vai ter uma importância para todos nós que fazemos parte daquela sociedade. E aí tem, o patrimônio cultural está classificado, como eu falei, material e imaterial. E aí agora eu vou explicar novamente para vocês o que é o patrimônio cultural material. Vamos lá? É aquele formado por elementos concretos, como construções, objetos artísticos, vestimentas, construções, fotografias e documentos, certo? E o patrimônio cultural imaterial é aquele que está relacionado a elementos abstratos, não pode ser tocado, danças, festas, culinária, músicas, técnicas ou modo de fazer algo. Então vamos voltar aqui. Vocês perceberam bem que cultura material é aquela formada por elementos concretos que eu posso pegar, eu posso tocar, sentir, ver. Já a cultura imaterial é aquela que eu não posso tocar. Eu posso sentir, eu posso ver, mas eu não posso tocar. Uma dança. Você dança, mas você toca na dança? Não. Uma festa. Você vai, você curte aquela festa. Mas o tocar da festa você pode? Não. Então, por isso que diz que são feitos relacionados a elementos abstratos. Lembram quando vocês estão estudando em português, substantivo concreto é aquele que a gente pode tocar, pegar. E o substantivo abstrato é aquele que a gente não pode tocar. Nós vamos perceber, vamos ver, mas não vamos tocar. É a mesma coisa que aqui, o patrimônio cultural material e o imaterial, certo? O material concreto, o imaterial abstrato. Aí aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de patrimônio cultural material. Já expliquei isso na aula de História, vou relembrar vocês novamente. Existe o quê? Um prédio localizado à Praça Olímpio Campos, de número 176, que essa propriedade pertence aos herdeiros de Dona Carmozina Santana.
é uma arquitetura civil urbana da primeira metade do século XX. Tem também o imóvel localizado, a Praça Olímpio Campos, de número 214, que é esse aqui, que eu também já mostrei para vocês, de azulejo, onde muitos dos azulejos já caíram, mas ele está lá, por isso que ele é um patrimônio material, cultural material, porque ele tem toda uma história, toda uma cultura, e que vocês podem ir lá, tocar, olhar, sentir e até ficar sabendo de toda a cultura, de tudo que aconteceu nesse casarão. É de uma propriedade também que pertence aos herdeiros de José Leandro Alves, também é de uma arquitetura civil urbana, só que da primeira metade do século XIX. Aqui, como vocês podem ver, que eu também já falei para vocês, é a estação ferroviária. A estação de Itabaianinha foi inaugurada, essa estação aqui, em 1913, na continuação da então linha do Timbó, que desde 1887 não era prolongada. A cidade já existia como município desde 1835, mas a estação mesmo só foi feita, prolongada, em 1913. Foi quando ela foi realmente inaugurada, certo, meus amores? Aí embaixo vocês podem ver que nós temos outro exemplo de cultura material, que é as ruínas do açude da Presa, que foi o nosso primeiro reservatório de água daqui da nossa cidade. Então, para fechar todos esse patrimônio cultural material, vocês podem ver que Itabaianinha é rico, tombado, esses patrimônios são tombados pelo IPAM, que é o que realmente diz se são patrimônio material ou imaterial, se são patrimônios culturais. Então, esses aqui são alguns desses exemplos. Vocês podem pesquisar junto com a professora e descobrir outros exemplos de patrimônio materiais, cultural materiais, certo? Agora abaixo, nós temos alguns exemplos do patrimônio cultural imaterial. Vocês estão vendo aí ao lado algumas imagenzinhas pequenas, mas que tem aí, como tem o nosso pífano, aqui o nosso rezado e aqui um evento carnavalesco. Eu irei explicar cada um deles. Esses daqui são os patrimônios culturais imateriais, são aqueles abstratos que nós podemos ver, sentir, mas não podemos tocar. Aí vocês podem dizer, não, tio, eu posso ir lá tocar na menina do rezado, eu posso ir lá tocar nos homens que estão ali na banda de pífano, eu posso tocar nesse casal aqui que está representando um evento carnavalesco. Mas não é o tocar dessa maneira que eu estou falando, o tocar. Eu estou falando tocar, é como é que você toca um rezado. Se ele é um evento, uma banda, como? Como é que você toca o pífano? Se é uma banda, é uma melodia, vocês vão sentir aquela canção, mas não vão poder tocar, certo? É isso que eu quero, aquela dança, essa representação aqui carnavalesca. Vocês vão ver como é a dança, mas vocês não vão poder tocar na dança. Entenderam, meus amores? Por isso que aqui são patrimônios culturais e imateriais. Vamos entender agora cada um deles. O primeiro tem aí a festa do carnaval. Olhem essa imagem aqui, que é um patrimônio cultural imaterial não só de Itabaianinha, mas também de Sergipe. E esse casal aqui de Itabaianinha, eles estão representando a escola de samba Unidos do Morro, que sempre desfilam nos nossos Carnalegria, certo, meus amores? Já aqui embaixo, vocês podem ver que tem a manifestação cultural da banda de pífano e rezado. Aqui é o rezado e aqui é a banda de pífano. E aonde é que diz aqui? Por que isso? O que é que vem
esse patrimônio cultural e material, o que é que ele faz para nós? Eles resgatam a cultura e a origem do nosso povo. Também temos aqui, que eu não trouxe, mas a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, que tem como à frente, né, o maestro Abílio Pereira Leite. Então, também a nossa Sociedade Filarmônica, né, a nossa Orquestra Filarmônica, também é uma cultura imaterial. A gente vê, a gente escuta, mas a gente não toca. Certo, meus amores? Não é tocar, não é nos instrumentos, não é naquelas pessoas, mas o tocar em si que eu quero falar é na Filarmônica Nossa Senhora da Conceição. E aí, fechando, agora que vocês já viram em história, já viram em sociedade e cultura o que são patrimônios culturais, materiais e imateriais, vamos agora saber um pouquinho dos nossos costumes e saberes daqui de Itabaianinha. Estão curiosos? Então vamos aqui comigo. Vocês estão vendo aí que nessa imagem aqui, estão vendo? Tem pessoas fazendo, mulheres sentadas, fabricando o quê? Vamos aqui ler para descobrir? Olha, a produção de cerâmica é um dos núcleos de artesanato de tradição. Traz em sua técnica a matéria-prima, elementos da cerâmica indígena. Cerca de 12 artesãs da localidade de Itabaianinha mantêm viva a tradição local de fazer os alguidares, pratos, cumbucas e tigelas, sentadas no chão, sem o auxílio do torno. Então elas vão fazendo essa técnica, né, com as mãos, não precisa do torno para poder fazer todas essas peças aqui. E elas estão sempre levando essa tradição adiante, certo? Já embaixo, tendo que procurar novas técnicas para a nossa economia, começamos também o bordado, como eu expliquei na aula de história, que teve que entrar, né, a indústria têxtil, aqui que Itabaianinha hoje é famosa pela sua indústria têxtil, pelo seu comércio, pelas suas fábricas. Também temos o bordado. Vamos aqui? Surge então um grande desafio para a população, que até então estava acostumada a lidar com a terra e a cerâmica, e agora precisava adaptar-se à nova realidade da indústria têxtil, produzindo confecção, convivendo com novas regras de cooperação e de convivência, novas tecnologias industriais, novos mercados. Porque até então Itabaianinha era conhecida como só a cerâmica, e agora nossos costumes e saberes cresceram e estamos também na indústria têxtil. Certo, meus amores? Vocês estão vendo quanto Itabaianinha cada vez mais está progredindo? E vocês com isso cada vez mais estão aprendendo e enriquecendo a cultura e a história da sua cidade. Então, meus amores, pesquise cada vez mais para ficar por dentro de tudo da história da sua cidade, dos seus saberes, das suas culturas, de tudo. Pesquise aí no seu bairro, pesquise aí no seu povoado. Qual é a cultura? O que é que tem de saberes que vocês utilizam tanto na economia, para vender, aí do seu povoado? Junto com a sua professora, faça isso. Vocês vão enriquecer cada vez mais os conhecimentos de vocês. Certo, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Itabaiana.